Bem-vindo ao canal da TAC, eu sou o Douglas e espero conseguir te ajudar a entender um pouquinho mais sobre Cálculo 1 nesse vídeo. Já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E compartilhe caso saiba de alguém que está precisando de uma ajuda com Cálculo 1. Bom, então vamos começar. Nessa questão a gente vai ter funções implícitas de y com relação a x, dadas em um certo ponto. A gente vai querer calcular a derivada dessas funções. Aqui no item A a gente tem x ao cubo mais y ao cubo igual a 1. Isso é uma equação que relaciona x com y, de forma que o y meio que é uma função de x. Dada implicitamente, aqui vai ser ao redor do ponto 0,1 que a gente vai estar interessado em calcular a derivada. Como esse lado esquerdo é igual a esse lado direito, a gente pode fazer a mesma coisa dos dois lados e vai continuar sendo igual. O que a gente vai querer fazer? Derivar com relação a x os dois lados da igualdade. Por que a gente vai querer derivar com relação a x? Porque o que a gente está querendo buscar nesse exercício é a derivada com relação a x. Então, ao derivar com relação a x, naturalmente vai aparecer a derivada do y com relação a x. Então vamos lá, vamos derivar os dois lados. O lado esquerdo da igualdade vai ficar a derivada do x ao cubo, que é 3x², pela regra do tombo, mais derivada do y ao cubo. Note que é a derivada do y ao cubo com relação a x. Então a gente não pode simplesmente utilizar a regra do tombo e falar que é 3y². O resultado seria 3y² se fosse a derivada do y ao cubo com relação a y. Como o y é uma função do x, a gente vai ter que utilizar uma regra da cadeia. Nesse primeiro item, vamos fazer bem passo a passo. Então, estamos derivando isso aqui com relação a x. Utilizando a regra da cadeia, vai ficar derivada do y ao cubo com relação a y vezes a derivada do y com relação a x. E daí isso aqui tem que ser igual a derivada com relação a x do outro lado da igualdade. Derivada de uma constante é zero, então vamos colocar o zero aqui. Agora a gente pode calcular aqui o lado esquerdo um pouco melhor. A derivada do y ao cubo com relação a y, agora sim a gente pode utilizar a regra do tombo, vai ser 3y². Podemos dividir os dois lados da igualdade por 3, então esse 3 aqui cancela, esse aqui também. Então a gente vai ter x² mais y² derivada do y igual a zero. O que a gente quer é a derivada do y com relação a x, então basta isolar ele. Passa o x² para o outro lado, vai ficar menos x², e depois passa dividindo o y². Então, o resultado final da derivada vai ser menos x² dividido por y². Isso seria derivado em qualquer ponto xy que está nessa curva aqui, que está definindo o y como uma função implícita de x. Vamos notar que esse ponto realmente está nessa curva aqui. Quando x igual a 0, o y igual a 1 satisfaz essa igualdade. Vamos ficar com 0 ao cubo mais 1 ao cubo, realmente vai dar 1. Então, esse ponto está nessa curva. Então, a gente pode realmente ir atrás da derivada nesse ponto aqui. Vamos substituir. A gente vai ter a derivada do y com relação a x. Nesse ponto em que o x é 0, o y é 1, vai ficar menos 0² dividido por 1². O resultado dessa derivada vai ser zero. No item B, a gente tem uma outra equação que acaba relacionando x e y. Vamos primeiro notar que esse ponto aqui faz parte da curva definida por essa equação. Quando a gente substitui x e y por 2 e 2, vamos ver como vai ficar. Vai ficar 2² mais 2 vezes 2, ou seja, 4 mais 4. O lado esquerdo da igualdade dá 8. E o lado direito da igualdade? Aqui o y é 2, então vai ficar 4 mais 4 vai dar 8 também. Então esse ponto aqui satisfaz a equação, significa que está na curva que está definida por essa equação. Então, bem em cima desse ponto, vamos atrás da derivada do y com relação a x. Ou seja, vamos ver a inclinação da reta tangente da curva que está definida por essa equação exatamente nesse ponto aqui. Como queremos derivada, vamos derivar os dois lados com relação a x. Derivando o lado esquerdo, vamos ter a derivada do x², que é 2x mais derivada do xy. A gente está derivando sempre com relação a x. O y é uma função de x. Então aqui tem uma regra do produto, x vezes um y que é uma função de x. Utilizando a regra do produto temos o primeiro, aqui o segundo. Então vai ficar a derivada do primeiro, a derivada do x é 1, vezes o segundo, que é o y, mais o primeiro, que é o x, vezes a derivada do y. Vamos colocar como y'. Com isso, a gente derivou o lado esquerdo da igualdade, vamos derivar o lado direito. Derivada do y², sempre com relação a x. Então, vamos utilizar uma regra da cadeia. Derivada do y² com relação a y, deve ficar 2y, vezes a derivada do y com relação a x. Vamos chamar de y'.
mais a derivada do 4 com relação a x, que dá 0. Então, normalmente eu vou fazer diretamente aqui a regra da cadeia, tá? Mas o passo é o que a gente fez aqui no item A. A derivada com relação a y vezes a derivada do y com relação a x. Esse fator aqui vezes a derivada do y com relação a x, que é esse fator. Ao derivar os dois lados com relação a x, sempre vai aparecer uma equação envolvendo a derivada que a gente quer encontrar, daí basta isolar essa derivada. Vamos jogar ela aqui para o lado direito, já vamos colocar ela em evidência também. Primeiro vamos copiar o que não tem y', então vamos colocar aqui 2x mais y, isso ser igual o que tem y'. O que tem y'? O 2y, e passando esse para o outro lado vai ficar menos x. Então vamos colocar 2y menos x, isso que está multiplicando o y'. Agora a gente consegue isolar o y' ao passar isso aqui dividindo para o outro lado. A gente vai ficar com 2x mais y dividido por 2y menos x. Isso aqui seria a derivada em qualquer ponto x e y que satisfaz aqui e realmente está definindo o y como uma função implícita do x. A gente não quer em qualquer ponto, a gente quer nesse ponto que a gente já viu que satisfaz essa igualdade. Então vamos substituir os valores de x e y, substituir os 2 por 2. Daí a gente vai ficar com 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. Embaixo a gente vai ficar com 2 vezes 2, 4, menos 2, 2. 6 dividido por 2, o resultado da derivada que a gente busca vai ser igual a 3. Agora vamos para o item C. Novamente temos uma igualdade, está relacionando x com y. O x e o y não podem ser valores quaisquer, eles têm que ser valores que satisfazem a igualdade. Em particular, vamos ver se esse ponto aqui está na curva que essa equação está representando. X igual a 5, y igual a 0, vamos ver quanto que vai dar. Vai ficar 5 vezes e elevado a 0, e elevado a 0 dá 1, então o lado esquerdo da igualdade dá 5, e o lado direito da igualdade dá 5 menos 0, que é 5 também. Então esse ponto realmente está nessa curva daqui. Então vamos atrás do que é a inclinação dessa curva nesse ponto, ou seja, vamos atrás da derivada do y com relação a x. Derivando os dois lados com relação a x, aqui vamos utilizar uma regra do produto, porque a gente tem x vezes o e elevado a y, e o y é uma função de x. Vai ficar a derivada do primeiro, a derivada do x, que é 1, vezes o segundo, que é o e elevado a y, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo, a derivada do e elevado a y. Derivada do e elevado a y, vamos precisar utilizar uma regra da cadeia, porque a gente está derivando com relação a x. Então a gente vai fazer a derivada do e elevado a y com relação a y, daí vai dar o e elevado a y, vezes a derivada do y com relação a x, que vamos colocar simplesmente como o y'. Essa é a derivada do lado esquerdo, a derivada do lado direito vai ser a derivada do x, que é 1, menos a derivada do y, que é o y'. Vamos ver o que a gente quer encontrar, aparece aqui e aqui, vamos isolar isso. Então vamos passar esse y' para o lado esquerdo e o que não tem y' para o lado direito. Já vamos colocar o y' em evidência. Vai ficar x elevado a y. Ao passar esse para o lado esquerdo vai ficar mais y'. Então vamos colocar mais 1 que multiplica y'. E isso vai ser igual a esse 1 aqui. Menos e elevado a y ao passar isso aqui para o outro lado. Então vamos colocar 1 menos e elevado a y. E com isso a gente consegue isolar o y', que é o que a gente quer, a derivada do y com relação a x. Vai ficar 1 menos e elevado a y dividido por x elevado a y mais 1. A gente não quer em um ponto x, y qualquer, a gente quer no ponto 5, 0. Então vamos substituir x por 5, y por 0. Aqui em cima já vai ficar e elevado a 0, então vai ficar 1 menos 1. Em cima já vai dar 0, e é por isso que o resultado disso aqui vai dar 0. Mas só para ter certeza se a gente não vai ter nenhum problema aqui, né? Se a gente não vai ter uma divisão por 0, vamos substituir aqui embaixo também. Vai ficar 5 vezes e elevado a 0, então vai ficar 5 mais 1 dá 6. Então realmente dá 0 sobre 6, o resultado disso aqui é 0, não deu problema nenhum. Agora vamos para o item D, temos ln de x menos y igual a y. Queremos a derivada do y com relação a x no ponto em que x é 1, no ponto em que o y é 0. Primeiro vamos ver se realmente esse ponto está nessa curva aqui que está sendo definida por essa equação. X igual a 1, y igual a 0. Ao substituir o x por 1, y por 0, vai ficar ln do 1, ln de 1 é 0. E aqui do lado direito realmente vai ser simplesmente igual ao y, que é 0. Então esse ponto realmente está nessa curva. Vamos ver a inclinação dessa curva nesse ponto. Vamos atrás então da derivada. A gente deriva os dois lados com relação a x. Derivada do ln vai ser
1 sobre o que está dentro ali do argumento, x menos y. Utilizando a regra da cadeia, vamos ter que multiplicar pela derivada do de dentro. Derivada do x é 1, derivada do y com relação a x, a gente pode escrever simplesmente como o y'. E daí isso aqui tem que ser igual à derivada do lado direito com relação a x, podemos escrever novamente como y'. O que a gente quer está aqui e aqui, então vamos atrás de isolar isso. Vamos passar esse denominador multiplicando e daí depois a gente isola o y'. Então vamos ficar com 1 menos y' igual a xy' menos y'. Vamos jogar tudo que tem y' para o lado direito. Vamos ficar com 1 igual. Já vamos colocar em evidência aqui o y'. Tudo do lado direito vai ter esse fator. Então esse aqui, ao passar para o outro lado, ele vai ficar mais y'. Colocando o y' em evidência, vai ficar 1. Daí esse aqui tem o fator x multiplicando o y'. E esse aqui o fator menos y. Então vai ficar 1 mais x menos y vezes o y'. E daí a gente consegue isolar o y'. Vai ficar 1 dividido por 1 mais x menos y. Vamos aplicar no ponto que a gente tem interesse, o ponto em que x é 1 e o y é 0. Então vai ficar 1 dividido por 1 mais 1 menos 0, vai dar 1 sobre 2. E essa vai ser a resposta final. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Se por acaso ele te ajudou, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. E sabia que tem nosso curso de cálculo 1 completo na plataforma Ataque? O link está na descrição se você quiser dar uma olhadinha. Lá você encontra o curso estruturado, além de mais exercícios resolvidos e tudo de forma gratuita.